Eu me chamo Fernanda Ribeiro, tenho 39 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e preciso dividir com você algo que mudou completamente a forma como enxergo a vida, a morte e o que pode existir entre as duas. Essa história não é fácil de contar, mas carrego ela comigo como um presente, por mais estranho que isso pareça. Aconteceu com minha sobrinha, Sofia, uma menina de apenas 7 anos, doce, curiosa e cheia de luz. Ela era filha da minha irmã mais nova, Carla, uma mulher forte, enfermeira do Hospital Risoleta Neves, e que sempre foi muito cética quanto a qualquer coisa que envolvesse espiritualidade. Desde muito nova, Sofia tinha uma sensibilidade que ninguém conseguia explicar. Ela falava com uma maturidade que não condizia com sua idade. Lembro perfeitamente de uma vez, quando ela tinha só 4 anos, me dizer: "Tia Fê, às vezes eu ouço a vovó cantando pra mim antes de dormir." O detalhe é que nossa avó, mãe da minha mãe, havia morrido 10 anos antes de Sofia nascer. A princípio, achávamos que era coisa de criança, imaginação fértil. Mas conforme os anos passaram, as frases de Sofia foram ficando mais densas. Em janeiro de 2023, algo mudou. Foi quando ela começou a falar, repetidamente, que iria voltar para casa. Eu achei que ela estava falando da casa dela mesmo, ou da casa da minha mãe, onde às vezes passava os fins de semana. Mas não. Um dia, ela me olhou nos olhos, com a maior tranquilidade do mundo, e disse: "Tia, eu vim aqui só por um tempo. Logo vou voltar para lá, para onde eu era antes." Fiquei gelada. Tentei não demonstrar, brinquei. "Ué, você vai morar onde agora, princesa?" Ela respondeu: "Não é morar. É voltar. Mas eu volto para te ver às vezes. Não chora." Contei isso para minha irmã e ela, como sempre, riu e disse que era influência dos desenhos animados, que Sofia tinha uma imaginação poderosa. Mas eu senti algo. Algo que não sei explicar. 3 semanas depois, Sofia ficou doente. Uma virose que começou simples. Febre, tosse leve, parecia algo comum. Mas em 2 dias, ela piorou. Foi levada para o Hospital das Clínicas da UFMG e, para o espanto de todos, foi diagnosticada com uma forma agressiva de encefalite viral. Lembro de cada detalhe. Da sala de espera gelada, do som das máquinas, dos médicos tentando manter a calma enquanto tudo desmoronava. Mas o mais marcante aconteceu no 3º dia de internação. Sofia, já fraca, pediu para me ver. Eu entrei, e ela estava com os olhos semicerrados, mas lúcidos. Me deu um sorriso pequeno e falou: "Você lembra o que eu te falei, né? Tá chegando a hora." Minhas lágrimas caíam antes mesmo que eu pudesse responder. Ela pegou minha mão, apertou levemente e disse: "Tia Fê, escuta. Não é pra ter medo. Lá é tão bonito. Eu venho te visitar quando você sonhar. Vai parecer que é sonho, mas sou eu de verdade, tá?" Nunca mais fui a mesma depois disso. Na manhã seguinte, ela entrou em coma. E 3 dias depois, partiu. O hospital inteiro se silenciou. Até os médicos, acostumados com perdas, pareciam abalados. Sofia era daquelas crianças que iluminavam o ambiente. Minha irmã ficou inconsolável. Demorou meses para conseguir olhar o quarto da filha sem desabar. Eu mesma entrei em uma espiral de silêncio. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não tinha sido apenas uma fatalidade. Sofia sabia. Ela sentia. 2 meses após sua partida, tive um sonho. No sonho, eu estava sentada numa pracinha com uma árvore enorme no meio. E debaixo dessa árvore, Sofia corria, sorridente. Veio até mim, me abraçou e disse: "Viu? Eu falei que ia voltar para te ver." Acordei em prantos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Depois daquele sonho, algo se acendeu dentro de mim. Não era apenas saudade, era uma presença viva. Não sei como explicar, mas a sensação de que Sofia ainda estava por perto era constante. Pequenos sinais começaram a surgir.
Na primeira semana após o sonho, fui visitar minha irmã Carla. O ambiente da casa ainda era pesado, denso, silencioso demais. Mas havia uma coisa diferente no quarto da Sofia. Uma leve fragrância de lavanda, mesmo sem nenhum difusor ou perfume no local. Eu comentei com Carla, que disse não ter percebido nada. Mas no instante em que falei, a luz do quarto piscou, mesmo sendo plena tarde. Carla riu, desconversou, mas eu sabia que era ela. Na semana seguinte, voltei ao meu trabalho como professora de literatura em uma escola municipal no bairro Sagrada Família. Foi difícil retomar a rotina, mas os alunos sempre me davam alguma energia. Um dia, uma aluna de 6 anos, chamada Beatriz, me chamou no recreio e disse: "Tia Fê, tem uma menininha que fica do seu lado na sala." Fiquei imóvel. Respirei fundo e perguntei: "Como assim, meu amor?" "Ela tem cabelo liso, grandão, usa um vestidinho branco e fica sorrindo. Ela falou que gosta de quando você lê histórias. E que vai voltar pro jardim quando você for dormir." Aquilo me arrepiou por inteiro. Não tinha mostrado nenhuma foto de Sofia para aquela turma, e mesmo assim, Beatriz descreveu exatamente o jeito da minha sobrinha. Naquela noite, chorei como há muito tempo não chorava. Mas não era só dor. Era emoção. Era como se, de alguma forma, o elo entre nós duas ainda estivesse ativo. Os sinais não pararam por aí. No mês seguinte, minha irmã começou a receber mensagens estranhas no celular. Mensagens que apareciam sem remetente, com frases como: "Você não está sozinha. Ainda estou aqui. Mamãe, não chora, por favor." Levamos o aparelho na operadora, procuramos explicações técnicas. Nada. Nenhum número identificado. Os técnicos disseram que não havia registros dessas mensagens no sistema. A Carla começou a entrar em pânico. Eu tentei mostrar a ela que talvez fosse algo maior. Mas, para alguém tão racional, era difícil aceitar. Até que uma noite, Carla sonhou com Sofia. Pela primeira vez. No sonho, ela estava sentada no sofá da sala, assistindo desenho. Virou para minha irmã e disse: "Mamãe, já já a gente se vê. Mas até lá, precisa cuidar de você, tá?" Quando acordou, minha irmã me ligou aos prantos. A voz dela tremia. Não conseguia nem contar direito o que tinha visto, só dizia: "Foi ela, Nanda, foi ela." A partir dali, Carla começou a mudar. Ainda de luto, sim. Mas com uma nova leveza. Começou a frequentar um centro espiritual perto de casa, o Centro Luz Divina, no bairro Santa Inês. Lá, conheceu Dona Marli, uma senhora médium que nunca tinha visto antes. Na primeira conversa, Dona Marli a olhou nos olhos e disse: "A sua menina está bem. Ela veio com uma missão curta, mas cumpriu tudo o que precisava. Agora ela quer que você siga." Carla desabou. Pela primeira vez, aceitou que talvez a partida de Sofia não tivesse sido em vão. Enquanto isso, eu mesma comecei a estudar mais sobre espiritualidade. Entrei em contato com um grupo de estudos sobre mediunidade e sonhos lúcidos. Pela primeira vez na vida, me permiti acreditar que há algo além. Cada sonho com Sofia era um reencontro. Às vezes ela vinha correndo, outras vezes apenas sentava comigo e dizia que estava feliz. Um dia, me disse: "Tia, escreve minha história. Tem criança que precisa saber que não precisa ter medo." E foi isso que me trouxe até aqui. Essa história não é sobre morte. É sobre continuidade. Sobre a certeza de que o amor não se apaga com o tempo ou com a distância entre os mundos. E sobre uma menina que, mesmo tão pequena, carregava uma alma antiga e uma missão silenciosa. Com o passar dos meses, a presença de Sofia foi se tornando cada vez mais sutil, mas nunca deixou de ser sentida. Era como se ela tivesse aprendido a nos visitar com mais leveza, sem sustos, sem espantos. Às vezes, era o cheiro de lavanda no ar, outras, era um brinquedo que mudava de lugar. Pequenos sinais que nos diziam: "Ainda estou aqui."
Em um fim de semana, resolvi participar de um retiro espiritual no interior de Minas, em um sítio perto de São Tomé das Letras. Fui com uma amiga chamada Júlia, que também havia perdido um ente querido e buscava consolo. O lugar era simples, mas carregado de uma paz intensa. Lá, conheci o seu Luiz, um senhor de barba branca e olhos azuis claros como o céu de agosto. Ele não sabia nada da minha história. Ainda assim, no terceiro dia, durante uma roda de partilhas, ele me chamou de lado e falou: "Tem uma criança perto de você. Ela ri quando você lê livros e se senta ao seu lado à noite. Ela tem uma missão com você." Meus olhos se encheram de lágrimas. Era Sofia, sem dúvida. Seu Luiz me contou que, segundo os guias que ele ouvia desde a juventude, certas almas vêm com tarefas muito específicas e curtas. E que, ao partirem, deixam pontos de luz nas pessoas que mais amaram, para que essas luzes guiem o caminho dos que ficam. Ela foi uma dessas, ele disse, com serenidade. E você é um desses pontos de luz agora. Por isso ela continua aparecendo nos seus sonhos. Ela confia em você. Essa conversa me mudou profundamente. Pela primeira vez, eu me permiti aceitar que havia sido escolhida para algo maior, não por merecimento, mas por afinidade. Sofia confiava em mim, e eu tinha o dever de honrar essa confiança. Foi então que comecei a escrever. Peguei um caderno antigo, com capa de tecido azul, e comecei a registrar cada sonho, cada mensagem, cada sinal. Chamei o caderno de Caderno da Sofia. Logo percebi que escrever era mais do que um ato de memória, era um ritual de conexão. E os sonhos começaram a mudar. Em vez de apenas encontros, começaram a ter ensinamentos. Sofia me mostrava paisagens com jardins iluminados, riachos com águas transparentes, e me dizia frases como: "O tempo aqui é como o vento, não passa, apenas dança. As pessoas não morrem, tia. Só voltam a lembrar de onde vieram. Você precisa contar. Contar ajuda a curar." Numa noite especialmente vívida, sonhei que estávamos caminhando de mãos dadas por um campo com flores amarelas. Ela me mostrou uma estrela muito brilhante no céu e disse: "É ali que eu estou agora. Mas não precisa olhar para cima. Quando você sentir o coração quentinho, é porque eu tô perto." Quando acordei, senti como se tivesse voltado de uma viagem longa e importante. E mais do que nunca, senti a urgência de dividir essa história. Aos poucos, outras crianças passaram a surgir na minha vida. Filhos de amigas, alunos da escola, sobrinhos de conhecidos, e muitas dessas crianças, surpreendentemente, falavam sobre o lugar de onde vieram, as pessoas brilhantes ou sobre antes de nascer. Era como se, ao me abrir para esse mundo, eu tivesse me tornado um imã para outras almas antigas. Minha irmã Carla, agora frequentadora assídua do centro espiritual, também começou a participar de grupos de mães enlutadas. Lá, encontrou consolo, novas amizades e algo que a surpreendeu, outras mães que relataram que seus filhos também sabiam que iam partir. Uma das mães, chamada Marília, contou que seu filho, Caio, de 5 anos, um mês antes de falecer de leucemia, desenhou um grande portal com um campo cheio de borboletas e escreveu: "Vou passar por aqui, mas volto quando o céu ficar rosa." Outro relato era de uma menina chamada Alice, que ao ver a avó chorando, disse: "Não fica triste. Só troquei de corpo. A gente ainda vai se encontrar na escola do céu." Essas histórias nos uniram. Nos mostraram que havia um padrão, uma sabedoria infantil que vinha de um lugar muito além da lógica. E foi nesse momento que tudo fez sentido. A missão de Sofia não era apenas nos ensinar a amar além da morte, era nos reunir, nos acordar, nos fazer lembrar que a vida não termina. E que, às vezes, os pequenos são os maiores mestres. Um ano após a partida de Sofia, organizei um encontro em Belo Horizonte. Convidei mães, pais, professores e pessoas que tinham vivido experiências semelhantes, perdas de crianças que pareciam carregar um tipo de sabedoria inexplicável. Chamamos o evento de Vozes Pequenas, Almas Antigas. Realizamos num espaço acolhedor em Santa Teresa, com almofadas no chão, flores do campo e música instrumental suave preenchendo o ambiente.
A ideia era criar um espaço seguro, onde todos pudessem partilhar suas dores, mas também seus aprendizados. Foi uma noite de luz. Ali, escutei relatos que me fizeram entender o quanto a morte, para os que têm sensibilidade espiritual, não é fim, é início de um novo ciclo de comunicação, de missão. Uma das mães presentes, Cláudia, contou como sua filha, Isadora, falava de uma cidade azul onde todos sabiam cantar com o coração. Outras pessoas falaram de sonhos parecidos com os meus, encontros em jardins, mensagens que chegavam através de outras crianças, ou até mesmo através de animais de estimação. Enquanto ouvíamos cada história, sentíamos uma presença suave no ar. Uma comoção serena, sem desespero. Como se estivéssemos todos sendo abraçados por aquelas crianças, agora em outra dimensão, mas ainda tão próximas. Naquela noite, ao final do encontro, fechei os olhos e mentalizei Sofia. Pedi que, se estivesse ali, me desse um sinal. Quando abri os olhos, vi uma menina pequenininha, que ninguém conhecia, se aproximar do altar de flores e acender uma vela sozinha. Ela olhou para mim, sorriu, e voltou pro colo da mãe. Era como se fosse um recado silencioso: estou aqui. Sempre estive. Dias depois, levei o caderno da Sofia até uma editora independente em BH. Não queria fama nem dinheiro, queria que mais pessoas soubessem que há continuidade, que o amor ultrapassa a carne. O livro foi publicado com o título Ela Sabia. Em menos de 3 meses, se espalhou por grupos espirituais, escolas, centros e até igrejas abertas ao diálogo. Recebi mensagens de mães de todo o Brasil, de Porto Alegre a Manaus, dizendo que o relato as ajudou a enxergar a morte de seus filhos com outros olhos. Minha irmã, Carla, transformou a dor em serviço. Hoje, ela lidera um grupo de acolhimento no Centro Luz Divina, chamado Mães de Luz, que ampara mães em luto com base nos princípios do amor incondicional e da comunicação espiritual. E eu? Sigo escrevendo, sonhando e ouvindo. Sofia ainda aparece de vez em quando. Menos do que antes, mas de forma mais intensa. Às vezes, quando estou cansada, prestes a desistir de tudo, ela vem. Senta-se ao meu lado, me olha com aqueles olhos castanhos cheios de mundo e diz: Tia, você está indo bem. Não desiste. A última vez que a vi em sonho foi há 2 meses. Estávamos em um campo de trigo. O céu estava dourado, e havia uma árvore enorme no centro, com folhas que brilhavam como estrelas. Ela me deu um abraço longo e disse: A próxima vez que a gente se encontrar, vai ser de verdade. Mas ainda não é hora. Você tem mais histórias para contar. Acordei com uma paz tão grande que passei o dia inteiro sorrindo. Não porque a saudade tinha acabado, mas porque entendi que ela é a ponte entre o agora e o depois. Hoje, quando olho para o céu ao entardecer e vejo aquele tom de rosa alaranjado, lembro do que Sofia me disse. Não olha para cima. Sente com o coração. E assim, sigo vivendo. Sigo contando. Porque há muitas Sofias por aí. E muitas tias, mães, pais e irmãos que precisam saber. O amor não morre. Ele apenas muda de forma. E às vezes, ele volta num sussurro de lavanda, num sonho suave, ou numa criança que olha para você e sorri, como quem diz: Estou aqui.